1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 12. 8 a 12 do capítulo 3, 1 de Pedro. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, tem classe de crianças hoje? Ah não, é Santa Ceia, né? Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênçãos por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para as suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O Senhor é muito claro e muito incisivo em sua palavra, não deixando margem para não entendimento. Esse texto é impressionante. Alguém já perguntou a outro qual era o segredo para se viver tanto e bem. Há até um meme sobre isso, né? Um padre estava num lugar e alguém perguntou ao padre, né? E ele disse: minha tia viveu 108 anos. E perguntaram, ele estava tomando um vinhozinho e perguntaram, ela bebia? Ele disse: não, ela tomava conta da vida dela. Tem umas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, nossa própria vida. Alguns compromissos conosco mesmo, alguns compromissos com o próximo, alguns compromissos com Deus, para que a nossa vida seja melhor. Uma delas é essa, que a gente olhe para nós mesmos. Que Paulo diz na Santa Ceia, no texto que a gente vai ler daqui a pouco: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. A gente precisa fazer um pouco mais isso, especialmente a nossa geração. Olhar para nós mesmos, olhar mais para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para as nossas fragilidades, para as nossas inclinações ao mal. Nós, sem procurar no outro o defeito que às vezes está em nós mesmos. A nossa irmã Edel, que é psicanalista, ela vai dizer que isso é um ato falho, né? A gente querer projetar no outro os defeitos que a gente tem na gente, né? Acontece muito quando a gente só vê defeito nos outros, é porque a gente está cheinho deles. Mas Pedro, o apóstolo, nesse parágrafo, nessa perícope, ele escreve para a igreja, especialmente ali da Ásia Menor. Ele tem recomendações, ele tem instruções teológicas importantíssimas. Ele fala do Senhor como restaurador da igreja, como cuidador da igreja. Mas aqui nessa perícope ele vai falar mais sobre as relações eclesiais, as relações fraternas que a gente precisa ter um com o outro. Porque nós não somos ilhados, nós não vivemos soltos, nós vivemos nas nossas relações, nossas inter-relações. A gente vive num mundo no qual nós precisamos de relacionalidade para a gente não enlouquecer, para a gente não se sentir sozinho, para a gente não viver pior do que já é o estado de coisas que se apresenta diante de nós. E ele faz questão de falar sobre essa relacionalidade na fraternidade. E ele faz nesse texto uma citação muito interessante, uma citação ao Salmo 134. Nas Bíblias mais modernas, ela já aparece aqui nessa impressão como citação mesmo, já um pouco recuado. Os trabalhos científicos que a gente vê, né, já sai recuado e na nota de rodapé aparece, ou então no cantinho, não é, uma informação de qual é essa referência. Ele está se referindo a um salmo de Davi, o Salmo 34, que é muito interessante. Davi se finge de louco
mas diz essas coisas que estão dos versículos 10 até o versículo 12. São palavras de Davi repetidas por Pedro, que conhecia muito bem a Tonaque. Tonaque, toda vez que a gente fala Tonaque, é a Bíblia do Velho Testamento, a Bíblia dos judeus. Não é somente a Torá, que a gente fala muito também, que é o livro da lei, mas toda a Bíblia, né, a lei, históricos e proféticos, todo o Antigo Testamento. E é uma alusão, é uma citação a Tonaque. E ele faz aqui em boa medida. Ele lembra do dia que Davi se finge de morto, não é? Quando ele está na presença de Abimeleque, mas ele diz palavras tão sábias. Parece que para dizer assim, eu posso estar doido, mas burro não. Eu posso estar malucado, e era fingimento dele para escapar. Mas ele mesmo assim diz palavras sábias. E é muito interessante a gente tentar ouvir todo mundo, até aquele que a gente acha que está um tanto quanto perturbado da mente, como eu, né? Meio alocado assim. Sai sabedoria de gente como eu. Sai sabedoria. Sai ensinamentos. Prestem atenção em todos à sua volta. Prestem bem atenção, porque Deus pode estar falando, não é, naquele momento. E essa citação vai de versículos 16 a 12. São conselhos sábios que acontecem a partir dos lábios de Davi naquele dia. E eu queria propor nesta noite o seguinte tema para a gente refletir: uma boa maneira de viver. Qual é a boa maneira de viver que a gente pode desenvolver? Porque nesses dias, a gente falou hoje de manhã, a gente tocou no assunto na oração de Fábio, a gente teve dias muito conturbados. A gente teve gente encerrando amizades de anos, somente por causa de dois lados. A gente teve famílias que foram atingidas por causa de preferências, como se Deus não agisse nesse sentido. Alguns outros queriam proibir a preferência do outro, proibir o outro de falar de quem ele, né? E pode, né? Tinha gente que tinha raiva quando a gente orava pela autoridade, não é? Até isso. O outro tinha raiva porque o outro inventou de votar, sei lá, à direita, à esquerda, em cima, embaixo, atrás, sei lá onde ele votou. E parece que as pessoas perderam a liberdade de fazer o que queriam, e a gente ficou muito atritoso, não é? Muito belicoso, uma guerra por tudo. Isso é temerário, infelizmente. Mas para restaurar isso, qual seria a maneira? Porque não interessa o mundo, mas o mundo está assim mesmo, é uma tendência do mundo. Eu não quero saber como é que o mundo está. Nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. E a gente tem um direcionamento diferenciado para viver. Nós não somos do mundo. E qual é a boa maneira de viver? Há uma receita aqui que Pedro nos dá para viver essa boa maneira. A primeira receita: investir na relacionalidade. Quando a gente está bem na relacionalidade, a gente vive com isso muito tranquilamente. A família de Isaías tem um grupo de WhatsApp. A metade era de direita, a metade era de esquerda. E eu não via uma briga entre eles. Eu via um tirando onda com o outro, mas na maior tranquilidade, sem uma discussão. Eu não sei se pessoalmente é assim não, viu? Eu até não acredito. Mas pelo menos nesse grupo era uma paz, uma tranquilidade exemplar, não é? Eu sei que eles brigam até por outras coisas, mas por milagre, em política eles não brigaram. E tem gente ali que é de esquerda mesmo. E tem gente ali que é de direita mesmo. Eu tenho um cunhado que é pastor presbiteriano. Eu acho que ele não tem nem outro braço, só tem o braço direito, de tão de direita que ele é. Mas eu tenho umas sobrinhas que elas são empoderadas, né, feministas, de esquerda totalmente, mas não brigaram nunca nesse grupo, nunca por nada. Então, porque a relacionalidade está em dia. Está em dia. A convicção é a mesma. Eu não posso vender a minha convicção. Eu tenho as minhas convicções. Nós temos as nossas convicções que não são caras, elas são nossas. A gente até luta por elas.
Não é isso, não estou tirando o direito de a gente brigar por aquilo que é certo. Mas a nossa luta, ela tem que ser contra o inimigo certo, não contra o inimigo errado. A gente luta contra o estado de coisa, a gente luta contra ideologias, mas não contra as pessoas. Pelo menos aquelas que estão à nossa volta, né? Ao nosso redor, pelo menos não. E então a gente precisa investir na relacionalidade. Versículo 8 e 9 nos leva a essa reflexão. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Queria, se a gente fosse mais humilde, a gente saberia que nós não somos donos da verdade. Não somos mesmo. Então, um pouquinho mais de humildade. Mas é humildade sincera, viu? Não é aquela humildade comprada, não é aquela humildade que é somente um disfarce da arrogância, não, né? Venham aprender comigo a ser humilde em 10 lições. Não é isso, não. É ser humilde mesmo, é vender a razão, não é? É por aí, a gente precisa mais de humildade. Não paguem o mal com o mal, nem ofensas com ofensas. Porque a gente mais viu isso. Alguém dizia uma coisa e vinha uma tonelada de outras. E infelizmente, muito se tem falado de alguma culpa que a igreja tem. Eu não vejo muito por aí. Se a igreja fez uma escolha. E a gente nem pode dizer isso, porque a igreja é muito, né? Ela não é homogênea, ela é heterogênea para algumas coisas. Mas eu acho que o que foi um pecado na vida da igreja foi que ela permitiu que houvesse divisão dentro dela. Porque isso, nada nesse mundo pode trazer divisão para a igreja. Nada. Eu disse e vou repetir, muita gente está dizendo algumas coisas, né? Daqui a pouco, lá na frente, a gente pode ver o que a gente está vendo hoje na chapa de Lula, que é Alckmin de vice com ele. Quem é da minha época acharia isso impensável. Mas isso é política, queridos. Política partidária é assim. É desse jeito. Se vocês viverem mais do que eu, se não, vocês vão viver mais do que eu, se Jesus não voltar, mais na frente vocês vão ver coisas, né, que até eu duvido. Ele diz, pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos, pois para isso mesmo vocês foram chamados. Nós fomos chamados para sermos pacificadores e não instigadores de briga, de encrenca. Nós fomos chamados para trazer paz, para levar paz, não para trocar convicção, não. Convicção forte, convicção firme, certeza inequívoca, para falar o que se deve, inclusive, para falar o que se pensa. É sim, mas para não misturar isso com ofensas trocadas para o inimigo errado. Precisamos buscar essa unidade e precisamos ter uma vida que abençoa e não amaldiçoa. Às vezes acontecem algumas coisas tristes na nossa vida, na nossa caminhada. Esses dias eu e Isaura fomos fazer uma visita na casa de um casal muito querido nosso, muito caro, meu e dela, um casal que a gente ama muito. E a gente teve que abençoar a saída deles na nossa igreja, na nossa comunidade. Por questão de comunidade, de questão geográfica, nós perdemos. E a nossa atitude é abençoar isso. Não posso dizer, vá debaixo da maldição, o diabo que te carregue, vai passar fome porque saiu da igreja, vai sofrer maldição, não é? O gafanhoto vai invadir a sua casa, ruir as suas posses. Não posso fazer isso. A gente é chamado para abençoar e não para amaldiçoar. A gente é chamado para o evangelho da reconciliação e não do amaldiçoamento. Nós precisamos trazer isso de maneira muito forte na nossa vida, em cada atitude nossa. E a consequência disso, queridos, é a própria bênção. Nós fomos chamados para abençoarmos e recebermos essa herança. A gente é um povo de relacionalidade antes de uns com os outros, com o próprio Deus.
A gente é chamado para viver em aliança com o Senhor. A gente é chamado para viver como o seu povo de propriedade exclusiva. A gente é chamado para ser um povo diferente, que é guardado, que é acompanhado por esse Deus, um Deus de amor, que não condena o outro, né? É interessante que a gente fala muito em inferno, né? Infelizmente, alguns crentes, mas o coração do Novo Testamento, que é João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho não para que o mundo seja condenado por ele, mas para que o mundo seja salvo por ele. A tônica é salvação. E a gente parece que torce, é incrível isso. Parece que a gente sempre torce porque é mal. Vamos torcer para o Palmeiras não ter um título mundial. Que coisa horrível. Os times de Recife chamam o pobre do meu esporte de A Coisa. E só são 3, o trio de ferro. E eles torcem para a Coisa, que é meu time, perderem para qualquer... Quando o esporte joga com qualquer time, Náutico e Santa Cruz torcem pelo outro time. Porque a gente torce pelo pior para os outros. A gente foi chamado para abençoar. Time não, que time é besteira besta, né? Mas para a vida do outro a gente deve desejar o bem, a bênção. E o que a gente tem no coração a gente colhe também. O que a gente deságua, a gente também, vai receber. Se a gente for oceano, a gente vai receber rios de água viva, rios do Senhor na nossa vida. Mas a segunda receita para a boa maneira de viver é evitar a malignidade. Evitar a malignidade. Versículos 10 e 11 já faz parte da citação que Pedro faz de Davi. Ele diz: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal. Como a gente esquece disso quando está com raiva? Como a gente esquece? A raiva veio e às vezes já é tarde demais. Tinha uma canção antiga, uma canção popular, que dizia: na hora da raiva, perdi a calma. E a gente diz muita besteira quando está com raiva. Se você tem um temperamento como o meu, quando a gente está meio, perde a estribeira, a melhor coisa, saia. Não vá para... Eu não participo de nenhum debate, nenhum. Eu participei de 2 debates num seminário. Tem um colega de ministério que até hoje ele só me dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu fui horrível. Eu estava conversando com a nossa missionária, sobre isso. Eu fui horrível nesse debate, porque eu não tenho temperamento para essas coisas. E eu prefiro evitar, e eu evito. Então saia, Sai meus filhos, eu sempre tive um compromisso comigo mesmo. Quando eu estava com raivinha de algum comportamento deles, eu nunca bati em filho meu com raiva. Porque quando eu casei, eu tinha 50 quilos, mas quando eu tive filho, eu já estava mais forte. Eu imaginava, mais fortinho, um menino maguinho, coitado, esmilinguido, e eu batendo desesperado no menino desse. Eu deixava a raiva passar e batia proporcionalmente, que hoje nem pode mais, Hoje é um problema. A gente faz assim mesmo, mas não pode, mas faz, mas não pode. Então, queridos, a proporcionalidade com a qual a gente lida com o outro. Pedro diz: olha, evita a malignidade. Não faça nada por maldade. Não discipline por maldade. Se a gente vai disciplinar, tem que disciplinar por e com amor, e não com maldade. Não com maldade. Se a gente for corrigir, a motivação para a correção é o amor e não a maldade. Estou com tanta raiva que eu vou dar um sabão. Não é isso. Evitar a malignidade. Então, primeira coisa, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem palavras enganosas. E a gente tem muita coisa que a gente pode interpretar aqui como palavras enganosas. Mentira, ironia. Ironia, que quem primeiro falou com ironia foi Sócrates, que era como um recurso filosófico dele. Mas a gente pegou isso e piorou muito mais. E a gente às vezes é irônico, não é irônico como um recurso de discurso, é um irônico para desprezar o outro, somente para humilhar o outro. Aquele risinho, do canto dos lábios, aquele olhar altivo, da nossa arrogância, da nossa empáfia.
infelizmente. A gente precisa... E palavras enganosas hoje, o que está muito em voga, infelizmente, o que a gente deve evitar é a tal da fake news. Palavra enganosa, notícia enganosa. Nessa manifestação dos caminhoneiros, teve uma coisa que eu disse, meu Deus, eu não queria ver isso. Eles numa luta legítima, toda a luta, né, que se trava hoje tem a sua legitimidade, mas aí chegou um fake news no WhatsApp, prenderam o Xandão. O povo se ajoelhou e começou a chorar, porque Xandão estava preso. Xandão é Alexandre de Moraes, né? Soltíssimo, nunca teve tão solto na vida. E o povo chorando, e prenderam o Xandão. Que besteira besta. Mas sabe por quê? Porque há línguas enganosas. Tem gente que se aproveita da luta do outro, da dor do outro, para nessa dor, sabe, lançar falsa esperança com uma notícia miserável como essa. Já pensaram? E isso é alguma coisa que a gente precisa evitar. Faz parte da malignidade do homem caído. Aquele homem que perdeu a imagem de Deus, que perdeu, sabe, a inclinação para a verdade, para as coisas da piedade, e prefere a mentira. E Pedro, citando Davi nos Salmos, diz que a gente tem que evitar a malignidade. E ele continua: evitem que seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal e pratique o bem. Toda prática do mal tem que ser evitada. Tudo o que tem aparência do mal, não apenas o mal, mas que pareça mal, que tenha cheiro de mal. Olha, se cheirou enxofre, chuta aquele laço, né? Sai de perto, é perigoso. Se não é correto, se traz prejuízo, se traz dano a outro, evite o que é mal. Com toda a casca, todo invólucro, toda a aparência do mal, a recomendação de Davi, repetida por Pedro, é evite. Porque depois que a gente está dentro, depois que a gente começa, é tão mais complicado de sair, é complicadíssimo. Depois que fez, depois que está envolvido, depois que está enrolado, sai, tem jeito, mas dá um trabalho terrível e tem consequências horrorosas. Davi sabia muito bem disso. Davi, quando pecou com Betseba, o seu adultério, ele confessou a Deus, foi perdoado, foi tido ainda, mesmo a posteriori a esse fato horrendo, o homem, segundo o coração de Deus, foi íntegro, tinha uma vida de louvor bem percebida, aceita por Deus, mas as consequências na família dele foram terríveis, vivenciadas até o fim. Ele morreu ainda tendo a consequência do seu ato. Então, o que é mal, a gente precisa evitar a todo custo. Porque depois que a gente está enrolado, meus irmãos, é muito complicado. Então, se afastar do mal e buscar a paz, não é? É o que ele diz, buscar a paz. Porque a paz é alguma coisa que o próprio Jesus, quando ele fala na vida de Macários, a gente está falando aqui na vida boa, Jesus falou na vida feliz. Macário é a felicidade, é o feliz na mais real sentido dessa palavra. A felicidade que não é efêmera nem é passageira, é uma felicidade de Deus infundida, implantada em nós. Ele diz: para você ser feliz, seja pacificador. Felizes são os que querem a paz, os que lutam pela paz. Paz, viu, não é guerra não. Paz, viu, não é discórdia não, é paz. Não é treta não, é paz. Quem gosta de treta é o BBB, né? Diz que se fosse para ter paz, a gente ia para a igreja. Quem gosta de treta vai para o BBB, ou assiste o BBB. Mas a gente está aqui para viver paz, e para promover a paz, e para pregar a paz, e para querer a paz, para se esforçar, para se empenhar por alcançar a paz, e para propagar essa paz, que é o contrário da malignidade. Ao invés de disseminar o que é mal, ao invés de propagar o que é mal, o que é rude, o que é atritoso, o que é belicoso, ao invés de tudo isso, a gente promove a paz.
a paz. A paz de Deus no nosso coração excede tudo que é mal. Evitar a malignidade. A terceira receita para esta boa vida, dita aqui no final, ainda por Davi, repetido por Pedro, é lembrar do quão atento é Deus. Lembrar do quão atento é Deus. Versículo 12 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Quando fazia seminário, comecinho do seminário, tinha uma pesquisa sobre maçonaria. E eu tive o livro de ingresso, o livro de iniciação. Eu tinha um amigo, pastor antigo, que era maçom, e ele me deu, e por causa dele também eu pude entrar na loja maçônica. E na loja maçônica tem um triângulo com um olho. Eu não sei o que aquele olho tem, se a pintura é tridimensional, porque em qualquer lugar da loja que você está, aquele zoião está olhando para você. Qualquer lugar está o olho olhando para você. E eu fiquei assustado, né? Que negócio é aquele? E uma das expressões, né, do Gadu, né, da maçonaria, não sou maçom não, viu? Mas Gadu é grande arquiteto do universo. Uma das expressões é que aquele é o olho que tudo vê. O olho que tudo vê. Maçonaria à parte, evidentemente, o nosso Deus tem a possibilidade, não o olho, porque isso seria uma antropomorfia, ou seja, atribuir a Deus uma forma humana, porque Deus é espírito, e como o espírito ele não tem corpo, membro ou paixão, então ele não precisa ter olho para ver, não é? Mas se ele tivesse um olho, um olhão daquele, ele viria tudo como ele vê tudo. Mas para além disso, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, em todos os lugares, de todas as coisas, de todo mundo, ele sabe tudo. Aí vem aquela lembrança: cuidado, mãozinha no que pega, né? Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Deus sabe toda a nossa vida, toda, absolutamente tudo. Ele sabe aquilo até que a gente quer fazer. A luta que a gente tem, eu sei que eu não posso, mas eu quero. Ah, se eu pudesse, né? Eu quero. Mas ele sabe de tudo. O olho do Senhor nos alcança. O Salmo 139 diz uma coisa bendita, que não adianta imaginarmos que houvesse ou que haja um lugar no qual estivéssemos sem que Deus estivesse presente. Um lugar no qual fosse uma fuga de Deus. Se a gente for para o mais profundo abismo, lá ele estará. Se a gente for para o mais alto monte, ele estará também. Ele está conosco sempre na sua onipresença, na sua onisciência, com a sua onipotência. E a gente precisa lembrar disso. Os olhos do Senhor repousam sobre nós. Mas aqui a ideia é que ele repousa positivamente. Porque ele diz, repousa sobre os justos. Aqueles que optam, que lutam, que perseguem uma vida boa, uma vida conforme a recomendação do Senhor, o mandamento, o santo mandamento de Deus. E a gente precisa lembrar que a gente não está solto nesse mundo, a gente não é cão sem dono, a gente não é largado. Tem um Deus bondoso que olha para nós, que a gente não precisa temer governo de linha nenhuma. Há um Deus acima de todas as coisas. Há um Deus soberano de verdade. Não é apenas um Deus que a gente acha que é soberano, ele é soberano. Não é um Deus que tem a ver com a minha axiologia a respeito dele. Não, ele é soberano sobre a minha vida. Ele é soberano. E os olhos deles estão atentos para os justos. Os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Vocês lembram lá no Egito? O povo na escravidão, o Egito esmagando Israel com trabalhos terríveis e humilhantes. E quando
Moisés se encontra com aquela teofania, aquilo é bendito. Porque alguns eruditos acham que aquela teofania, aquela aparição humanizada, naturalizada, de alguma coisa que é divina, aquela sarça que inclusive a nossa logomarca, né? Uma sarça que queimava sem ser consumida, o fogo tocando naquela única vegetação, naquela única torceira de mato, não consumia. E aquilo tinha um significado, o Deus da aliança, o Yahvé, que é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso. Mas dizem os eruditos que a maneira como se diz que veio e que desceu, que ele desceu para lutar, que ele desceu para libertar, aquilo ali dizia respeito a Jesus Cristo prefigurado, era Cristo ali. E ele diz coisas impressionantes ali, mas o seu poder, sabe, ele é guardado até a hora que ele acha que é a hora de agir. Mas quando ele resolve agir, ele diz: olha, eu ouvi o seu clamor, eu vi a violência com que os exatores trataram vocês, e eu desci para livrá-lo. Que coisa, viu? Nada acontece na nossa vida sem que o Senhor veja. Ele ouve quando a gente clama, quando está doendo demais, quando a gente não está aguentando e a gente pede socorro. Ele ouve, ele vê, ele testemunha. Ninguém precisa dizer a ele, ninguém precisa contar, ele sabe. A gente precisa inventar, a gente não precisa aumentar a história, a gente não precisa diminuir a história, a gente não precisa enfeitar. Ele está vendo tudo exatamente como é. Mas para além disso, ele tem ação, ele desce para livrar. E quando ele livra, no processo do livramento, ele diz a Moisés que ele ia endurecer o coração de Faraó. Moisés diz a última coisa, a última praga. O Faraó chega a permitir, Deus faz ele voltar atrás, endurece o coração dele para uma coisa, para que o povo de Deus soubesse que quem estava libertando nem era Faraó, nem era Moisés, era ele, era o seu braço forte, porque Deus não divide a sua glória com o seu ninguém. Deus não divide o fato de ser como ele é com ninguém. É ele, é o seu braço forte, é a sua mão estendida, é a sua ação, é o seu poder que livra o seu povo. É ele, e ele manda sempre o Senhor Jesus para nos livrar desses perigos. Olhos atentos, ouvidos atentos. E o Senhor que rejeita o mal. Quanto ao mal, queridos, pode ficar tranquilo. Você pode perguntar, e o mal que acontece no mundo? O que é que eu faço com o mal? Eu tentei lutar contra o mal, eu fiz tudo que pude. E o mal? E agora? E agora, Josué, né? A festa acabou, a luz apagou, né? E agora? E agora? Ele diz assim, Pedro, no Novo Testamento, citando Davi no Velho Testamento: seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O Senhor está de costa, com o rosto virado. E terrível coisa é aquele contra quem o Senhor está contra. Aquele contra quem o Senhor não está a favor, não está abençoando. E todos aqueles que praticam o mal vão enfrentar a resistência de Deus, a ação poderosa de Deus. Eu prefiro continuar acreditando que Deus é poderoso. Eu prefiro continuar cantando como Levi cantou aqui. Descansar no Senhor, né? Descansar nele. Descansar que Ele tem o melhor. Eu prefiro acreditar que toda dor que a igreja passe ou vier a passar, como tem passado historicamente a gente passou cada coisa, faz parte de um progresso pedagógico. Eu prefiro acreditar que Deus não é um Deus tirano, não é um Deus que brinca com a gente, que há apenas um motivo para algumas coisas mais difíceis, que é me fazer ser mais dependente dele, conhecê-lo melhor,
temê-lo mais ainda e descansar nos braços dele só e somente. Só e somente. Para a gente viver bem, queridos, nós precisamos resgatar essa ideia. A ideia, sabe aquela ideia da criança, né? Toda criança menorzinha faz isso. Davi, quando era pequenininho, ele fez diferente. Vou contar o que ele fez e vou contar o que uma criança normal faz, né? Não podia ser um menino normal. A gente estava de férias numa casa de praia, na beira do mar, de um amigo sempre nos levava, um presbítero muito querido. E os meninos mais velhos, Darlanzinho e Débora, estavam na piscina. Ele saiu, a gente não imaginava que ele ia fazer isso. Ele era pequeno mesmo, pequeno, de não saber nadar ainda. Saiu correndo, pequenininho, e achando que os irmãos... Mas pequeno, eu acho assim, uns 3 anos, não era, Zaira? 3 para 4 anos, né? Era pequeno mesmo ele. Ele foi, mergulhando na piscina do lado do fundo. Eu não sei nadar, né? Fiquei dando um passador, querendo morrer, né? Aquele negócio todo. Zara corre para cima, mas um menino, um filho de outro pastor, pegou ele pelo cabelo, assim. E levantou ele pelo cabelo. Não é? Mas o que é que essa ideia? Ele achou que, como os irmãos dele estavam ali, estava seguro. É como uma criança que se joga no alto no braço do pai. Ele sempre acha que o pai vai pegar. Sempre acha que o pai vai ter braços fortes. E o pai é um Pablo, né? Braços fortes, né? Força muscular, que tem coluna, que tem resistência. A criança sempre acha isso, que o pai é um super-herói. Sempre acha assim. E a gente precisa sempre achar que Deus é suficiente para a nossa vida. Deus é forte. Deus é cuidadoso o suficiente. Deus é poderoso o suficiente. Que em nenhuma circunstância nós estamos passando um perigo maior do que a gente pode suportar. Que tudo está nas mãos do Senhor e que vivendo nele nós podemos ter sim uma vida boa para o louvor da sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe.